Vamos lá para a parte que me cabe nesse latifúndio. Eu estou feliz demais de estar aqui. Que foi? Ô, gente, eu acho que eu já vim em todos os curas. Sei lá, já tô, né? Já tenho carteirinha. E é tão bom a gente estar aqui. Eu sei que foi a mão do Senhor que nos reuniu mais uma vez, né? Foi a bondade dele que nos permitiu estar aqui. Eu gosto desses painéis e bate-papo e tal. Eles são bem provocativos, né? E às vezes você ouviu alguma coisa aqui e você pensa, eu não concordo. Seja bem-vinda, né? Fique à vontade para discordar. A gente pode ter pontos de vista diferentes. Mas examine as conversas à luz da palavra. A palavra de Deus é o nosso farol, né? E tudo que a gente falou aqui, a gente pode ter muita opinião, e a gente expressou aqui livremente a nossa opinião, mas eu tenho pedido ao Senhor para que a minha opinião seja modelada pela verdade da palavra de Deus. Porque a minha opinião pode mudar, mas a palavra não. Então, muitas coisas que foram ditas aqui, a gente às vezes diz, e a gente não tem um tempo hábil para sair abrindo as escrituras e falando por que a gente está dizendo isso. Mas, por exemplo, para ilustrar uma coisa muito simples que a gente falou aqui, que não convém você ficar entrando em chat de conversas com um homem se você já tem um compromisso com outro homem, né? E às vezes, imediatamente, a gente pensa assim, mas isso é uma caretice, gente. A gente pode ter amizade, não tem nada a ver. Gente, o espírito do engano, ele não é óbvio. Por isso que se chama engano. Ele vem travestido de algo bom, algo inocente, algo inofensivo, mas que pode ser letal, e a história mostra isso. Por isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, né? Então, muitas vezes, a gente quer se justificar, a gente começa, ninguém cai de uma hora para outra. Primeiro, você se distancia da verdade, você se distancia do que a palavra orienta. Você começa a questionar a verdade de Deus. Esse é o primeiro passo para a nossa ruína, né? Então, a gente se distancia da palavra, a gente não lê mais a palavra. Aí, o próximo passo é se tornar crítico. Você tem um olhar muito crítico, você sempre discorda, você sempre está em oposição, você não analisa o que o outro está dizendo à luz das Escrituras. E aí, você começa a resistir. E o próximo passo é se entregar ao desejo do seu próprio coração. Então, você pode discordar imediatamente do que foi dito aqui, mas eu sugiro a você, estude sobre os assuntos que foram falados aqui, né? O que a palavra de Deus diz? Porque a minha opinião pode mudar, mas a palavra de Deus é a verdade, é nisso que a gente acredita. Amém? Vamos lá, eu queria trazer para vocês hoje um tema que tem mexido muito comigo. Eu tenho percebido uma sociedade que fala muito, você merece ser feliz. E em nome de uma pseudo-felicidade, a gente tem passado em cima do outro como um trator. Então, eu mereço ser feliz, eu tenho direitos, eu quero fazer valer o que eu acho certo, e é tudo sobre mim. Ok, você merece ser feliz, sim, mas o outro também merece. Não é só você que merece ser feliz. E a gente começou a viver uma vida muito egocêntrica, egoísta. E essa movimentação começou a acontecer no meu coração quando eu escutando uma palavra da Renata Gandolfo, ela disse uma frase que me atingiu como um soco. Ela disse assim, a ênfase do Novo Testamento não é autoestima, é autonegação. E essa frase me fez entrar num processo de reflexão e busca, e tem me transformado. O Evangelho de Jesus Cristo não é para a gente tirar vantagem para a gente.
quando somos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, o prumo que Ele coloca para nós, essa novidade, essa nova notícia, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então o Senhor coloca o prumo. Que tipo de amor que eu vou amar o outro? É como eu. E o Senhor não me amou quando eu era digna do seu amor. Ele não me amou quando correspondia ao seu amor. Ele não me amou quando eu compreendia o seu amor. Ele me amou primeiro, e por isso eu o amo. Porque Ele me amou primeiro. E o prumo que Ele coloca para nós é: ama o teu próximo. Então, na hierarquia de Deus Deus acima de todas as coisas. Depois o próximo. E depois você. Só que a gente inverteu a ordem. Eu no topo. Deus atendendo os meus pedidos, porque Ele é meu Pai, Ele me ama, Ele é graça, Ele é bondade, misericórdia. Então vem cá, gênio da lâmpada, assina os meus projetos de poder. E o outro, se sobrar tempo, se eu tiver afim, porque senão eu bloqueio. Eu terceirizo o outro. Não, ninguém vai pisar na minha goela, não. Está enchendo a minha paciência? Tchau, querido, tem mais coisa para fazer. Imagina se Deus falasse assim com a gente. Está me enchendo a paciência, Helena? Tchau, querida, tem mais coisa para fazer. Nós estamos nos tornando semelhante a quem? Nós não somos cristãos? Cristãos são semelhantes a? Será? Segundo o dicionário, egoísmo é amor exclusivo da sua pessoa ou dos seus interesses. Vou repetir. Amor exclusivo da sua pessoa ou dos seus interesses. Altruísmo é a outra ponta. É interesse ou dedicação por outrem. Doutrina moral segundo a qual o bem consiste no interesse pelos nossos semelhantes. Abnegação. E o que é abnegação? Desprendimento dos próprios interesses, desapego, renúncia à própria vontade. Humildade. Com quem que isso parece? Com quem te parece altruísmo e abnegação? Jesus Cristo. Ele se esvaziou até a morte de cruz. Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ele entregou a sua vida porque Ele quis dar. E nós estamos vivendo parecidos com Cristo, sendo modeladas por Cristo, ou nós falamos de Cristo, usamos camisetas escrito Jesus Cristo, mas somos egoístas e vivemos pelos nossos próprios interesses, muitas vezes usando o nome de Deus para fazer valer os nossos interesses. Vamos para ver as histórias maravilhosas que a palavra de Deus nos ensina? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Foi um versículo que a gente leu aqui no ano passado, uma história que você conhece muito bem, de um homem chamado Saul, rei de Israel, que recebeu uma ordem de Deus. No ano passado eu falei com você sobre obediência, né? Quem estava aqui vai se lembrar, sobre obediência, e a gente usou justamente esse mesmo capítulo, o capítulo 15 de Samuel, para falar da história de Saul, que desobedeceu a Deus. Mas olha que interessante, eu quero voltar nessa história com vocês e pensar algumas coisas aí no capítulo 15 de 1 Samuel. Olha comigo o verso 12 do capítulo 15. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul não foi para o Carmelo. Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha que interessante isso. Deus falou com Samuel: olha aqui, vai lá, porque eu me aborreci de ter instituído Saul como rei, e eu estou reprovando Saul, e você vai lá dizer isso para ele, que eu o rejeitei como rei. Então Samuel
ora diante de Deus, pede, mas pega e obedece e vai lá atrás de Saul. Quando chega para procurar Saul, cadê Saul? Foi erguer um monumento em sua própria honra. O cara tinha desobedecido a ordem de Deus, mas foi erguer um monumento em sua própria honra, né? Olha que coisa interessante mais ainda, olha, no verso 24, 1 Samuel 15, 24, Saul repetiu, aí Samuel vem, encontra Saul e fala, ô Saul, não, eu cumpri tudo que Deus mandou. E Samuel fala para ele, então que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Se o Senhor mandou você matar tudo. Não é bem assim. E ele diz aí no verso 24, aí Samuel confronta e fala que ele desobedeceu, que Deus o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel fala para Saul, Deus o rejeitou como rei de Israel, ele pega e responde, pequei. Olha no verso 24, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e atendi o pedido deles. Então presta atenção. Primeiro Saul vai erguer um monumento em sua própria honra. Depois ele desobedece à voz de Deus, porque ele teve medo dos soldados. Como que ele vai ficar na fita, gente? Se os meus homens, se eu for executar tudo que Deus mandou fazer, os meus soldados estão me pedindo aí para eu guardar um despojo, então eu vou agradar os soldados. E finalmente, ele diz aí no verso 30, olha aí no capítulo 15, no verso 30, ele repete, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Eu queria pensar esses versículos para vocês perceberem o caminho de egoísmo que Saul tinha se metido nele. Ele não estava preocupado em obedecer a Deus, ele não estava preocupado em fazer o que era justo, ele não estava preocupado com os outros, ele estava preocupado apenas com ele mesmo. Ele foi lá, ergueu um monumento em sua própria honra, ele foi lá e desobedeceu a Deus para deixar os homens deles felizes. Ele estava servindo aos soldados dele? Não, ele só queria ficar bem na fita. Você já passou por isso? Você sabe que uma coisa é reprovada diante de Deus, mas você quer ficar bem na fita. Você quer ser bem falada, você quer receber tapinhas nas costas dizendo assim, você é uma grande mulher. Sabe por quê? A gente ama status, a gente ama ser elogiada, a gente ama ter muito seguidor no Instagram. E é tudo sobre o nosso egoísmo original. Nós somos naturalmente inclinadas a fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus e muito menos servir ao próximo. Nós nos fizemos de Deus realmente um gênio da lâmpada. E hoje a gente vive um evangelho de interesses pessoais. Então eu venho para Deus porque Ele vai me dar um carro. Eu venho para Deus porque Ele vai me dar uma casa maior. Eu venho para Deus porque Ele vai me tirar da bancarrota, da falência. A gente vê esses testemunhos. Eu amo Jesus porque eu estava com a minha vida destruída. Entendeu? E aí Ele veio e consertou. E se Ele não consertar, você não vai amar mais? E se Ele não atender a oração que eu faço, eu não vou amar Ele mais? O egoísmo nos afasta da vontade de Deus. O que afastou Saul da vontade de Deus e da obediência a Deus é que ele começou a fazer a sua própria vontade, a pensar nos seus próprios interesses e a cuidar apenas de manter o seu projeto de poder funcionando. Ele não estava interessado em servir a Deus através do poder que foi instituído. Ele estava buscando seus próprios interesses. Por isso, ele atende os soldados. E por isso, no final, ele pede Samuel, vem me honra. Deus já tinha rejeitado. Depois você pode estudar esse texto com cuidado. Deus já tinha se aborrecido. Deus já tinha colocado Samuel fora. Você não serve mais como rei sobre Israel. Mas o que ele queria? Manter as aparências. E ele chama Samuel. Vai comigo. Quantas vezes você quer tirar o né? Para te chancelar, ó. Olha com quem que eu estava.
Só ando com os poderosos na terra. Aí aquele mesmo ser humano, falível como você, mas que está em evidência gospel, cai em pecado, cai em adultério. De um instantinho você dá um jeito de deletar a foto dele do seu Facebook. O que te motivou não foi amor pela foto, é o egoísmo. Não é amor, não é admiração, coisa nenhuma. Você me admira enquanto eu satisfaço as suas expectativas. Mas se eu começar a pregar uma palavra, tem gente que não me tolera ouvir pregar. Levanta e sai. Não, eu quero uma palavra de vitória. Essa mulher tem uma palavra de derrota. Não, eu tenho uma palavra de verdade. Acorda, querida, senão você vai para o inferno. Gente, e é muito tentador. É muito tentador quando você pensa que não, você está trabalhando não para fazer a vontade de Deus, mas para satisfazer as expectativas, para continuar famoso, para continuar sendo amado, admirado. Isso é egoísmo. Você pensa só em você mesmo. A gente termina casamentos por egoísmo. A gente desiste de filhos por egoísmo. A gente vê muito claro, no namoro, todo mundo é altruísta. Oh, meu bem, senta aqui, puxa a cadeira. Que roupa que você quer que eu use, meu bem? Não vou pintar a unha de vermelho, meu namorado não gosta. Você está sempre preocupado com agradar um namorado. Você corta o cabelo do jeito que ele gosta, você penteia o cabelo do jeito que ele gosta. Ah, não faz escova não, eu gosto do seu cabelo. Ah, eu deixo o meu cabelo. Aí casa. Aí sai altruísmo e entra egoísmo. Né? Ô meu bem, você passou esmalte vermelho, qual que é o problema? Meu filho, eu tenho identidade, meu filho, eu tenho vida própria. Ô meu bem, você pode fazer aquele prato que eu gosto? Ah, não vou mesmo, muito difícil, meu querido. Pede para sua mãe. O egoísmo, a minha vontade, vai ser do jeito que eu quero. Isso não tem nada a ver com Jesus. Porque quando ele está gemendo, sendo moído no Getsemane, ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí está aí Saul. Aí você vira aí uma página na Bíblia e vai para o próximo capítulo. E você encontra Davi tocando harpa para Saul. Né? Você olha para Saul no capítulo 15 e você constata que o egoísta coloca seus interesses acima da obediência a Deus. O egoísta é idólatra de si mesmo, é idólatra de seus desejos, de suas vontades e de seus próprios projetos. Ele preocupa-se com sua própria glória em fazer a vontade de outros, não para servir os outros, mas para se promover, e ele se relaciona com as pessoas por interesse. É isso que a gente viu aqui no retrato desses 3 versículos que Saul fez. Primeiro, ele se preocupou com a sua própria glória. Depois ele faz a vontade dos seus soldados, não para servir os soldados, mas para se autopromover diante dos olhos dos soldados. E no final ele pede Samuel para ir com ele e honrar diante do povo, mesmo Deus já tendo desfeito o trato, mesmo Deus já tendo reprovado Saul. Ele traz, Samuel era uma figura de autoridade, a voz de Deus no meio do povo, então eu quero a voz de Deus no meio do povo, chancelando quem eu sou. Estava se relacionando com Samuel por interesse. Esse é o retrato do egoísta. Aí você vai aí no capítulo 16, e Davi é convocado para servir a Saul. Só que antes dele ser convocado,
quando você continua lendo aí o capítulo 15, o início do 16, Deus já tinha tirado Saul, e ele fala assim, agora você vai em Belém ungir um novo rei que eu escolhi. E Deus escolhe Davi. E aí esse mesmo Davi, que Samuel ungiu com chifre de carneiro, segundo Dona Regina ia gostar, né, Michelina? Com chifre de carneiro, a mãe da Michelina fala que unção de verdade é só se teve no chifre do carneiro. Você foi ungido, você é o quê? Falou comigo, você é o quê? Você foi ungido com chifre do carneiro? Não fui, Dona Regina. Fecha aspas. Aí. Deus leva lá, Samuel vai e unge Davi rei. E qual que é o primeiro projeto de Davi, depois de ter sido ungido rei? Vai tocar para acalmar o demônio. Isso é altruísmo puro. Isso é altruísmo, porque ele podia chegar lá para Saul, está endemoniado, Saul? Deixa eu te falar, casca fora, seu tempo já foi. A mão de Deus agora é comigo. Né? Podia ter falado isso. Talvez eu falasse isso. Mas Davi não. E é por isso que ele foi escolhido por Deus. Porque ele tinha um coração de servo. Ele não estava ali para se gabar. Se Deus me ungiu rei, Ele mesmo se encarrega de me levar para o trono. Ele mesmo vai fazer. Com a mão dele ele vai fazer. Davi, ser humano como todos nós aqui, não é um santinho não. A Bíblia deixou ali, ó, exposta toda a nudez de Davi e todas as picaretagens dele. Depois, mais tarde, no segundo sessão de noite, nós vamos falar de outro capítulo da vida de Davi. Mas por enquanto vamos ficar aqui no capítulo 16. Olha aí. No capítulo 16, Davi é convocado para servir a Saul. E enquanto ele tocava a harpa, ele dispersava o espírito maligno que se apoderava de Saul. E no capítulo 17, a gente vê Davi na batalha épica contra Golias. Mas olha que interessante, no capítulo 17, eu quero que você vá comigo no verso 15. Agora eu vou pensar aí os versículos que evidenciam o altruísmo de Davi. 1 Samuel 17, capítulo 15. É versículo 15. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como então estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Olha isso. Não, gente, é que eu li agora o 17, de 17 a 20. Vocês encontraram aí no meio do caminho, né? O 15 diz assim: mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Presta atenção. Davi foi ungido rei. No próximo capítulo, Saul começou a ser atormentado por um espírito, a Bíblia diz, mandado da parte de Deus. Deus já tinha reprovado Saul. Concordam? E aí, um servo de Saul fala assim: olha, tem um jovem na casa de Jessé, o belemita, que toca harpa. Traz alguém para tocar uma harpa, para ver se acalma o rei. Aí, o rei dá uma ordem e manda Jessé mandar o filho dele. Jessé manda Davi, junto com alguns presentes, alguns alimentos, traz Davi. E Davi começa a servir a Saul. E um dos serviços de Davi era tocar a harpa. Ele não foi lá só para tocar a harpa. Depois você lê o texto e você vai ver que ele foi ali para servir a Saul. E Saul se agradava do serviço de Davi. Então falou com o pai dele: deixa Davi aqui comigo, porque eu me agradei dele, do serviço dele. E Saul e Davi ficavam indo apacentar as ovelhas e servir Saul. Ele ficava entre um serviço e outro. Isso é altruísmo.
Você não abandona o que você faz, você não pensa só no seu bem-estar, você está se apresentando como solução. É isso que Davi está fazendo. No 17 ao 20 que nós acabamos de ler, a gente vê ele deixando os rebanhos para atender um pedido do pai. Vai lá, traz notícias dos seus irmãos para mim. Isso é altruísmo. Eu estou pensando no meu pai. Meu pai precisa de aliviar o coração, está aflito. Deixa eu ir lá, levar os alimentos para os meus irmãos e levar provas de que eles estão bem para o meu pai. Mas quando chegou lá, ele encontra Golias bradando contra as tropas de Israel. E ele, como é que é? O que está acontecendo aí? O que ele está falando? Ele está falando contra as tropas do Deus dos exércitos? Peraí, como é que é? Ele se apresenta. A causa não era dele, a luta não era dele, ele não estava convocado para aquela batalha, ele estava ali acidentalmente, vamos dizer assim. Será? Ou foi a própria mão de Deus que já estava manifestando que o Espírito do Senhor tinha se apossado de Davi, como o texto diz. E ele chega ali e ele vence sozinho, entre aspas, o sozinho, Golias. O caminho do altruísmo. O altruísta coloca os interesses de outros acima ou no mesmo nível que os seus próprios interesses. O altruísta serve, não esperando glória nem reconhecimento. Serve porque tem a convicção de que a vida dele é mais do que o seu próprio umbigo. Ele existe por uma causa maior do que ele mesmo. O altruísta identifica problemas e se voluntaria com soluções. E o altruísta depende de Deus. Quando Davi vai contra Golias, ele foi com seus instrumentos, ele foi com a sua luz, né, Micheline? Ele foi com a sua pedra e com a sua funda. Aquilo que ele sabia dominar, e tinha que ser uma pedra e uma funda. Não podia ser uma espada, não podia ser a armadura de Saul, porque não era a luz dele. A armadura era a luz de Saul. A luz de Davi era pedra, cajado, alforge, funda, era um instrumento que ele sabia usar, mas ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Ele falou para Golias: você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O altruísta, ele é governado e depende de Deus. Ah, é, Helena? Eu conheço um tanto de gente que é altruísta e nem conhece Deus. Isso é verdade, isso acontece. Mas eu posso dizer para vocês com garantia, muita gente que é altruísta, sem Deus, o faz no fundo do fundo, por vaidade. Quer se sentir aprovado, quer se sentir aceito, quer se sentir relevante, quer se sentir melhor, quer se sentir uma melhor pessoa. Isso é no fundo egoísmo. Então tem muita coisa que você faz na casa do Senhor, pensando que você está sendo conduzido para o Senhor, mas no fundo, é tudo sobre você mesmo. Por isso que quando a glória não vem do homem, você sai frustrado e decepcionado com a igreja, porque ninguém me valoriza. Por isso que a Bíblia fala: tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. A nossa recompensa vem dele, a nossa coroa vem dele. E o homem não pode apagar o seu altruísmo. Se ele é nutrido pela vontade de Deus, nada vai fazer você parar. Ah, mas eu ajudei muita gente, mas agora não ajudo mais, porque, eu levei tanto na cara, que eu não ajudo mais. Na verdade, quando nós dependemos de Deus no crescimento, no cultivo e no crescimento do verdadeiro altruísmo, aquele que flui da vida de Deus para a nossa vida, aquele que vem porque estamos enxertados na videira, a vida que jorra de Deus começa a jorrar da gente, e é daí que vem o verdadeiro altruísmo. Aí as coisas entram nos seus devidos lugares. Aí você anda a segunda milha, aí você dá a túnica e também a capa. Aí você perdoa e é perdoado. Aí você insiste com aquele filho que está te envelhecendo, está te maltratando. Você insiste naquele casamento porque você ainda vê um sopro de esperança. E você não tem uma palavra específica do Senhor para desistir. Então você continua, porque você não trabalha só por você, você trabalha pelo outro.
você faz porque você acredita naquilo que Deus pode fazer através de você derramar a sua vida. Jesus derramou a vida por nós. E nós dissemos que nós somos cristãs, mas nós não derramamos a vida por ninguém, gente. A gente tem 50 pares de sapato. Aí tem uma mulher que está frequentando a igreja que o marido está desempregado há 2 anos. Você não abre mão de nenhum dos seus pares de sapato, mesmo vendo que o dela está cada dia mais surrado. A gente não se envolve com a infância vulnerável no Brasil. Não, que pena, né? A gente tem uma comunidade lá perto de casa, puxa, que pena, né? Tanta gente morando na favela. Não, mas na ceia de Natal, eu faço uma árvore de Natal bem bonita, me tranco aqui dentro de casa, todo mundo cheiroso e bonito, e que o mundo exploda lá fora. A gente vê um mendigo na porta da igreja e a gente passa de largo. A gente não gosta de estar na praia e ter criança mendigando. Não porque você tem compaixão da criança, mas porque te incomoda nas suas férias, ver coisas tão feias. Que cristianismo é esse? Por que vocês acham que Deus quer manifestar em nós cura, unção, renovo e avivamento? Avivamento é quando todo mundo foi inflamado pela mesma chama que me inflamou. Avivamento não é a gente rodopiando dentro da igreja, não. Avivamento não é a gente no nosso clube social chamado igreja, muito felizes com a nossa vidinha perfeita. Avivamento é quando a gente sai para as ruas e vai entrar nos prostíbulos, vai dialogar com o homossexual, vai olhar nos olhos daquelas pessoas que estão sendo tragadas pelo inferno e vai dizer, tem uma boa notícia, Deus te ama, você não precisa de viver nessa vida. A gente até no nosso evangelismo, a gente virou hipócrita, gente. A gente entrega um folheto e fala, Jesus te ama. Ufa, cumpri como obrigação, fiz evangelismo a tarde inteira. Não, se entregou folheto. Jesus não mandou fazer evangelismo, Jesus mandou fazer discípulos. Para fazer discípulo, você tem que andar junto. Para fazer discípulo, você tem que descer do seu saltinho, da sua polidez e da sua vida certinha. E começar a influenciar e a derramar a vida de Deus nos guetos. Ô, gente, eu não sei vocês, mas eu sempre digo isso. Eu estou cada dia mais insatisfeita com o meu cristianismo. E eu estou pedindo para Deus, me arranca da zona de conforto. E Ele está fazendo isso com força. E eu não sei onde que isso vai parar. Eu não sei onde que isso vai parar. Mas como diz uma música que meu filho fez, eu quero perder o controle. Eu quero perder o controle. Eu quero perder o controle. Eu quero mais dele. O meu Deus me chamou para tomar minha cruz e matar quem eu sou. Seguir os seus passos, tomado pelo teu Espírito, seguro estou. Eu quero perder o controle. Meu Deus, essa é uma música perigosa de cantar. Mas, gente, o que Deus vai permitir de chegar até a nossa tenda para a gente acordar? A promessa de mudança do Brasil não está no Bolsonaro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Essa palavra é para a gente. Não é para incrédulo. Não é para a classe política. É para a igreja. Eu ouvirei dos céus.
eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vamos fazer uma reflexão. Se o meu povo se humilhar, o egoísta não se humilha, o egoísta quer ter razão. E orar. Gente, os nossos cultos são rasos em oração. Hoje nos nossos cultos a gente tem período de louvor e palavra, mas a oração não dura nem 5 minutos. Gente, eu me lembro que quando eu me converti, fui para a igreja com os meus pais, eu tinha 11 anos. Eu lembro da igreja orando meia hora entre o louvor e a palavra. E o povo chorava, e o povo gemia, e o povo orava pela nação, e o povo orava pelas famílias da igreja. Havia oração. Havia motivos específicos de oração. A gente não ora mais não. Sem oração, não tem comunhão, não tem relacionamento. A oração não é um balcão de pedidos, onde você, Senhor, vim buscar meu direito. A oração é a sala do relacionamento, é onde você conversa com Deus e onde você escuta de Deus. A oração é o lugar onde o relacionamento acontece, mas a gente não ora. E quer que Deus mude a nação? Ele está querendo mudar você, e você não deixa Ele te mudar, quer que Ele mude a nação? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, só se humilha, Senhor, e ora quem sabe que é dependente. E o altruísta depende de Deus. O egoísta não. O egoísta vai pelos seus próprios projetos cegos de poder. Ele é guiado pelo próprio umbigo. O Deus dele é o ventre. Me dá, só quer. E se converter, e me buscar. Ô gente, se todos os domingos, todas as igrejas evangélicas do Brasil falassem, nós vamos orar em unidade, meia hora de joelhos, ia acontecer uma revolução nessa nação, jamais vista. Mas os egoístas estão vivendo para o seu próprio gueto, para o seu próprio bairro, para a sua própria igreja, para a sua própria denominação. E a igreja não caminha em unidade, caminha em disputa. Quantos membros você tem? Só um. Pasme, isso acontece. Não vai lá no congresso do cura, não. Eu vou fazer um outro congresso aqui no mesmo final de semana, para montar uma concorrência. No reino, gente, não é sobre impérios. Está tendo bênção de Deus ali, vai lá, gente, vamos lá. Está tendo bênção de Deus ali. Aqui, convidar vocês, vão lá no meu também. É comunhão. O joelho não está divorciado do cotovelo. São órgãos diferentes, funcionam de jeito diferente, mas fazem parte do mesmo corpo. Se eu estou inserida num corpo, mas eu não funciono com ele, eu sou um câncer. Agora eu quero dizer a você, gente, que a Bíblia, eu estou aqui exemplificando com Davi e Saul, que são exemplos assim muito próximos e de páginas, mas eu quero trazer à sua lembrança outros exemplos de altruístas e egoístas, pertinho também. Rebeca e Labão. Você lembra de Rebeca? A prova para o servo de Abraão é que a moça que ele estava vindo buscar para ser esposa de Isaac, ela tinha que ser altruísta. Ela tinha que pegar e dar água, porque, gente, era daquele costume, daquela cultura, que você vendo um viajante, você oferecesse água. Era obrigatório, isso era protocolo. Você viu o viajante, está chegando, então oferece água para o viajante, mas não para os 10 camelos dele. Isso não era protocolo, isso era altruísmo. E foi por isso que Deus escolheu Rebeca. Agora, o irmão dela, olha que interessante que Gênesis 24 narra a história, né? Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Você conhece esse cara?
Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor. Por que você está aí fora? Eu já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Parecia que ele era altruísta, mas ele era egoísta. Ele só foi lá atrás do servo de Abraão, porque ele viu as pulseiras e o pendente de ouro que a irmã dele tinha ganhado. O egoísta se move pelo interesse próprio. E depois a própria história do que Jacó passou na mão de Labão, que primeiro deu Lia, depois deu Raquel, e aí ficou embromando e roubando de Jacó. O egoísta é um parasita. Onde ele chega, ele suga todo mundo. O Senhor quer nos libertar do egoísmo, gente. Depois a gente tem outra história também, que está lá em 2 Reis. A menina serva de Naamã, também já falei sobre ela aqui, no ano passado. E Geazi. A história dos dois está aí em 2 Reis, capítulo 5. Depois, marca aí para depois você ler. Um dia a menina, que tinha sido levada cativa de Israel para a Síria, fala com a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina era escrava, a menina tinha sido levada para a casa de Naamã obrigatoriamente, e ela dá um passo de altruísmo. Ela não estava pensando nela, ela estava pensando em que o dono dela, em que o cara que tinha escravizado ela, podia ser curado da lepra. E ela aponta um caminho, uma escrava aponta o caminho para a libertação do seu senhor. E no mesmo capítulo, em 2 Reis 5, 3, diz assim: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Eliseu atendeu a Naamã, falou para Naamã ir lá, mergulhar no Rio Jordão. Naamã mergulha 7 vezes no Rio Jordão, levanta curado, e ele quer pagar Eliseu pela bênção. E Eliseu falou: não quero nada seu, pode ir embora. Foi o Deus de Israel que te curou, vai em paz, está liberado. E Geazi, que era empregado, aprendiz na casa de Eliseu, vai atrás de Naamã. E quando você lê os detalhes do capítulo, ele não só pede a roupa e as joias, mas ele mente, porque ele está aqui apenas querendo ganhar alguma coisa. E sabe o que ele recebeu em troca? Lepra. A lepra de Naamã passou para ele. Então, às vezes, você está coberto de lepra. As coisas não estão bem na sua vida. E você pensa: é o diabo. Não é o diabo, não. É a consequência do seu egoísmo. Você vive só para você, você cultua o seu ego. Deus tem sido generoso para com você, Deus tem provido coisas para você, materiais, espirituais, Ele te deu dons, Ele te deu facilidades, mas você só nega. Você guarda só para você. E aí você começa a adoecer. Por que vocês acham que estão acontecendo esses transtornos nas nossas emoções, que a gente está precisando de correr para os psiquiatras? Porque a gente vive uma vida buscando ser feliz, mas a gente se fechou no egoísmo. A gente só pensa na nossa felicidade. A gente só pensa no nosso prazer. A gente só pensa naquilo que eu vou ganhar com isso. A gente não tolera situações, a gente não perdoa o outro se ele não cumpre as nossas expectativas. A gente passa por cima de todo mundo, igual o rolo compressor. Não vai dar para ser feliz não, gente. A felicidade nasce de partilhar o que a gente tem. Por isso que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Jesus deu a sua vida. E foi por isso que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus, e a gente podia ficar aqui à tarde falando sobre isso, você vai ver exemplos de homens e mulheres que não viveram para si mesmos. E avançaram. E prosperaram. E prosperidade, gente, não tem nada a ver com tanto de bens que você tem. É com a satisfação que você tem com aquilo que você tem. Isso é prosperidade. Quando você está satisfeito com a vida que você tem.
Porque tem gente que está milionário, e mete uma bala na cabeça. Porque a vida está ruim demais. A ciência já provou isso. Um grupo de pessoas que não reagia à depressão foi levado por um grupo de psicólogos para servir o próximo. E eles começaram a prestar serviço social. Simples, servir sopão, visitar asilo, visitar orfanatos, organizar ceias de Natal. Todos foram curados da depressão. Eles tinham parado de responder à medicação, quer dizer, nem a medicação eles reagiam mais. Porque a nossa vocação em Cristo é dar. A nossa vocação em Cristo é conceder. É compartilhar. Não é reter. Não é viver só para nós mesmos. É maior do que nós mesmos. A vida de Deus fala de transbordar e não de armazenar. Água parada apodrece. E que Jesus falou que foi implantado em nós uma fonte a jorrar. Ele não falou que fez uma lagoa em você, ele falou, eu pus em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte não para, uma fonte jorra, ela é dinâmica. E nós estamos aqui para sermos dinâmicas, nós estamos aqui para ser solução, nós estamos aqui para ser resposta. Não vem do governo, vem da igreja envolvida, da igreja abnegada, da igreja apaixonada, inclusive orando pelo governo, inclusive pondo a boca no pó e abrindo mão dos seus próprios interesses, abrindo mão de algumas horas para pagar um preço diante de Deus para ver a nossa terra transformada. Se a gente gastasse tempo na presença de Deus e no serviço ao próximo, como a gente gasta nas redes sociais, nossa nação seria outra. Nós temos recebido nesse dia. Desde quinta-feira você está recebendo. Edmé veio aqui e a fonte jorrou. Micheline veio aqui e a fonte jorrou. A Maura veio aqui e a fonte jorrou. A Mônica veio aqui e a fonte jorrou. Você está recebendo. Vai fazer o que com isso, querida? Vou chegar lá na rede social e vou mostrar para todo mundo que eu sou mais santo espiritual do que todo mundo. O povo lá de casa não veio, ó. Sabe, gente, a gente veio no congresso, manda uma mensagem para a amiga que não pôde vir e fala assim, você está perdendo. Isso não é altruísmo, isso é egoísmo. Você não está falando para ela, você não está preocupada com ela, você só quer sambar na cara dela. Entenderam? E o nosso maior exemplo de altruísmo, João 10, versículo 10 a 15. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus não está falando, eu vim para viver a vida. Não, eu vim para que vocês tenham vida. Eu morri para que vocês vivam. Eu conquistei para que vocês desfrutem e anunciem, fazendo discípulos em todas as nações. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. O que Jesus está falando aqui? Ele tem um salário, ele não é o dono. O assalariado trabalha pelo dinheiro, não por paixão. Às vezes nós somos assim, nós somos filhos de Deus, mas temos pensamentos de empregado. A gente tem direito à herança, a gente tem parte na herança, mas a gente trabalha de acordo com aquilo que a gente recebe. Eu não preciso receber nada de Deus mais, eu sou herdeira dele. Eu não sei como é que vai ser o fim da história, mas eu sei que eu sou co-herdeira com Cristo. E tudo que rola lá, vai rolar aqui. Porque eu mereço? Não, porque Ele é graça. Então eu não preciso me apegar a nada.
Eu já tenho todas as coisas em Cristo. Eu não preciso ser amarrada a nada. Eu não vivo como uma assalariada, eu vivo como filha. Deus cuida de mim. E eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Compartilha, reparta, invista, participe de projetos, abençoe pessoas, invista seu dinheiro, invista seu tempo, invista seu talento, invista. Porque Deus investiu tudo em nós. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ele termina em João 13 dizendo: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Você pode sair daqui cheio de projetos, já fazendo planos na sua cabeça. Já sei em que projeto que eu vou me engajar. Eu vou procurar o pessoal aqui da igreja e vou me envolver no social, na creche. Porque eu não posso viver só por mim mesmo. Não faço não. Sai daqui e vai para os pés do Senhor. Vai conhecer o Deus a que você diz que ama. Vai se aproximar dele. Porque sem que você possa deter, a fonte de água viva vai começar a jorrar em você. Quando nós olhamos para o nosso egoísmo, a gente não vai se deparar com aquilo que a gente não está fazendo, a gente vai se deparar com quão distante do Senhor nós estamos. Os nossos frutos duram pouco, os frutos dele são eternos. Os frutos dele produzidos em nós são eternos. Então chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Para de viver o clube social, gente. Tem um mundo inteiro precisando de resgate, de salvação, de comida, de remédio, de tempo, de abraço, de ouvido. Quantas pessoas não se matariam se tivesse alguém disposto a ouvir? Por que o amor de Deus nos atingiu? Por que a salvação dele nos resgatou para a gente ficar engordando espiritualmente e só? A nossa inoperância, o nosso egoísmo só evidencia o quão distantes do Senhor nós estamos. Porque se nós estamos enxertados na videira, é a vida que jorra lá, que jorra aqui. É a unidade que Ele propõe que me atinge. É o amor que Ele derrama sobre mim, que eu derramo sobre os outros. É o tempo que Ele me dispensa, que eu dispenso aos outros. É o bem com quem Ele supre a minha casa e eu entendo que não é só sobre mim. Vem, supre a minha necessidade, mas acode o necessitado também. O momento do ofertório nas nossas igrejas não deveria ser um constrangimento se todos nós estivéssemos enxertados na videira. A nossa vocação é dar, a nossa vocação é repartir, a nossa vocação é acolher, é proteger, é levantar, é fazer pelo outro o que o Senhor faz por nós todos os dias. Feche os seus olhos. Que o meu coração seja quebrantado e humilde para atrair o teu coração. Que o meu coração se mova com a mesma compaixão que move o teu coração. Que o teu infinito amor seja marca em tudo que eu fizer e aonde eu for. Quero atrair aos teus braços
todos os feridos, rejeitados, maltratados pelo mundo. Quero conduzir ao caminho da cruz aqueles que estão cegos e perdidos, iludidos nessa vida. Quero ver com os teus olhos, sentir com o teu coração. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque a gente tem vivido só para a gente mesmo. Temos recebido tanto. Temos liberdade de fé. Podemos andar para as ruas com Bíblias nas mãos. Podemos visitar hospitais, asilos, anunciar a tua palavra livremente. Oh Deus, o que vai precisar de acontecer para a gente acordar, Senhor? Nos liberta dessa fé egoísta, interesseira, mesquinha. Oh Senhor, nos ensina, Jesus, nos ensina, Jesus, nos ensina, Jesus, assim como o Senhor é, Jesus. Que a gente esteja disposto a dar a vida, a dar o pão, o sapato, a roupa, o tempo, os dons. O Senhor encarnou e habitou entre nós, vestindo a nossa roupa, vivendo no meio da nossa miséria espiritual. E derramou a sua vida e nos mudou para sempre. E nos reconciliou com Deus Pai. E abriu um novo e vivo caminho para que a gente se achegue a Ele. Mas a gente ainda está no Éden tantas vezes, envolvidos com os nossos projetos de poder. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Nos perdoe pelas vezes que nós usamos o Seu nome para tirar vantagem. Usamos a posição que o Senhor nos colocou para ganhar privilégios. Nos perdoa, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus colegas pastores e me identifico com eles diante do Teu trono. E eu te peço perdão, porque os números passaram a ser mais importantes do que as vidas, do que as pessoas, do que o perdido. Em tantos lugares a gente vê isso acontecendo, Senhor. Disputa, falta de unidade, vaidade, pastores proibindo ovelhas de ir em congresso. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Desperta a Tua igreja no Brasil, Senhor. Faz de novo. Aviva-nos de novo. Desperta-nos de novo. Tira as escamas dos nossos olhos, os tapões dos nossos ouvidos, e que a gente entenda que a gente vive por Ti. Que viver por Ti não seja apenas uma canção. Que viver por Ti seja a nossa decisão. Amando o que o Senhor ama. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos.
Liberta-nos do egoísmo e nos ensina o altruísmo, a derramar a nossa vida, a repartir o nosso pão, a largar a nossa tenda, 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 Senhor.